Você já imaginou viver numa mansão com piscina gigante, salões luxuosos, jardins impecáveis e vista de cinema? Agora imagine esse lugar completamente abandonado, cheio de mofo, rachaduras, mato alto e silêncio. No vídeo de hoje, você vai conhecer mansões que já foram símbolo de fama, riqueza e prestígio, mas que hoje estão largadas, apodrecendo e ninguém quer comprar. Casas que pertenceram a grandes nomes da TV, da música e até do futebol. E não é por falta de tentativas. Leilões, preços reduzidos, reformas prometidas, nada funciona. E o mais surpreendente? Entre essas ruínas está uma casa icônica. Um lugar que marcou gerações e que, só de ver a imagem, você já vai saber de quem era. Fica comigo até o fim, porque você vai se chocar com o que fizeram com a antiga casa da Rainha dos Baixinhos. Pelé, a casa do atleta. Ele foi o maior de todos os tempos, o homem que fez o mundo inteiro aprender a amar o futebol. Pelé não foi só um jogador, foi um fenômeno, um rei. E até suas casas carregavam essa grandiosidade. No litoral de São Paulo, no Guarujá, ficava um de seus refúgios preferidos, a Casa do Atleta. Uma mansão de alto padrão, com piscina, áreas de lazer, salões amplos e uma energia que parecia pulsar com as histórias vividas ali. Era o lugar onde Pelé descansava, recebia amigos, celebrava vitórias e revivia memórias. Um verdadeiro pedaço da sua história, que hoje está largado às traças. Com o avanço da idade e os problemas de saúde, Pelé foi se afastando cada vez mais do imóvel. E após sua morte, em 29 de dezembro de 2022, a casa simplesmente parou no tempo. Sem ninguém para cuidar, a decadência se instalou rápido. O mato tomou conta do jardim, a piscina virou um reservatório de água suja, as janelas começaram a enferrujar. Rachaduras e infiltrações surgiram por toda parte, como se o próprio imóvel estivesse sentindo a ausência de seu dono. E o mais inacreditável, ninguém quer comprar. Mesmo com o nome de Pelé ligado ao lugar, o alto custo de manutenção e a necessidade de uma reforma completa afastam qualquer interessado. A burocracia para a legalização também é um problema. O resultado? Um dos lares mais simbólicos da carreira do rei do futebol segue abandonado. É quase poético e profundamente triste ver o contraste entre o brilho eterno de Pelé e o destino dessa casa. Um lugar que já foi palco de festas, entrevistas e momentos íntimos. Hoje é apenas mais um imóvel decadente, enterrado sob a poeira do esquecimento. E se você achou chocante ver a casa do maior jogador de futebol de todos os tempos completamente largada, espera até conhecer o próximo imóvel. Um verdadeiro palácio à beira-mar, construído por um dos nomes mais polêmicos da televisão brasileira. E que hoje está tomado pelo mato, rachaduras e silêncio. Clodovil Hernandes. Se existe uma palavra que definia Clodovil Hernandes, era exagero. Estilo, personalidade, opiniões, tudo nele era intenso. E a casa onde ele viveu não seria diferente. Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, Clodovil mandou construir uma verdadeira obra de arte tropical. Uma mansão com mais de 4.300 metros quadrados de terreno, de frente para o mar, cercada por mata nativa e com uma vista de tirar o fôlego. Piscina, sauna, capela particular, um lago artificial e uma decoração que misturava espiritualidade, luxo e excentricidade. A casa era a cara dele, única, extravagante, teatral. Um verdadeiro paraíso particular que ele sonhava transformar em uma fundação para meninas carentes. Mas o sonho virou ruína. Depois da morte do estilista, em 17 de março de 2009, começou uma longa batalha judicial pela herança. Sem herdeiros diretos e com disputas entre instituições e antigos funcionários, o imóvel ficou à deriva. Sem manutenção, foi se degradando com o tempo.
As paredes antes impecáveis deram lugar a rachaduras assustadoras. A piscina, antes cristalina, hoje mais parece um pântano. A vegetação tomou conta dos caminhos e até o telhado começou a ceder em alguns pontos. Para piorar, a casa foi construída em área de proteção ambiental, o que significa que qualquer reforma exige autorização especial e muito dinheiro. Resultado? Ela já foi leiloada diversas vezes, sempre por valores bem abaixo do mercado. Mas ninguém fecha negócio. Em 2018, uma mulher chegou a arrematar o imóvel por R$750 mil. Uma pechincha pelo tamanho e localização. Mas dias depois, desistiu. Alegou que não tinha ideia do estado de deterioração em que a casa se encontrava. Hoje, o que resta é um cenário melancólico. Um palácio fantasma tomado pelo mato, com janelas quebradas e silêncio sufocante. Um lugar que já foi símbolo de beleza, personalidade e carisma, agora afundado no esquecimento. E o mais triste, o projeto de Clodovil de transformar aquele espaço num refúgio para meninas pobres nunca saiu do papel. Tudo ficou no vazio, assim como a casa e o eco da voz dele. Eu queria que todos soubessem, porque eu sou uma pessoa muito conhecida no país graças a trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus. A mansão de Clodovil já era extravagante. Mas o próximo caso leva isso a outro nível. Um castelo. Sim, um castelo de verdade. No interior de São Paulo, construído por um ícone da música sertaneja. O problema? Ele nunca ficou pronto. E o que restou foi uma fortaleza fantasma no meio do nada. José Rico. Você já pensou em construir um castelo? Não uma mansão, um castelo de verdade, com torres, vitrais gigantescos e dezenas de quartos? Pois é, José Rico não só pensou, como começou a erguer o seu próprio reino. Ao lado de milionário, ele formou uma das duplas sertanejas mais amadas da história da música brasileira. Com a voz grave, inconfundível e um estilo que misturava o popular com o clássico, José Rico fez fortuna e decidiu realizar seu maior sonho: viver como um rei. Durante mais de 25 anos, ele investiu milhões na construção de um castelo em Limeira, no interior de São Paulo. A obra era tão grandiosa que ele mesmo não sabia quantos cômodos havia. Estima-se que seriam mais de 100 quartos, além de salões imensos, escadarias monumentais, um elevador e torres que lembram fortalezas medievais. Mas o castelo nunca ficou pronto. Em 3 de março de 2015, José Rico faleceu de forma repentina, vítima de um infarto. E com ele, parte desse sonho morreu também. A construção ficou paralisada. Os portões se fecharam. E o que era para ser um legado virou uma obra inacabada. A ideia era transformar o castelo em um museu da música sertaneja. Mas a família não conseguiu reunir os recursos nem o apoio necessário. Com o passar do tempo, a natureza foi invadindo o lugar. Mato alto, infiltrações, paredes rachadas e telhados que começaram a desabar. Hoje, o castelo de José Rico é um gigante adormecido, cercado de silêncio e abandono. Quem passa por fora mal acredita no que vê. É como se um pedaço da história sertaneja tivesse sido esquecido no meio do mato. E nem os investidores se animam. Reformar um imóvel desse porte custaria uma fortuna. Manter, então, nem se fala. A logística é complicada, a estrutura está comprometida e a burocracia para legalizar tudo é um pesadelo. O que era para ser um símbolo da grandeza de um dos maiores cantores do país virou um monumento à saudade. Um castelo fantasma, escondido no interior paulista, que parece suspenso no tempo, esperando por alguém que talvez nunca venha. Se um castelo inacabado já impressiona, espera até ver o que aconteceu com uma das casas mais icônicas da televisão brasileira.
Um lugar que foi sinônimo de alegria, sucesso e sonhos infantis, mas que hoje carrega só silêncio e abandono. Sim, estamos falando da Casa da Xuxa. Xuxa, a Casa Rosa. Se você cresceu nos anos 90, provavelmente ainda lembra dela. Uma casa cor-de-rosa, com 2 piscinas gigantes, jardim impecável, estúdio de gravação e até uma capela. Um verdadeiro castelo moderno para a rainha dos baixinhos. Localizada em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, a mansão da Xuxa era quase tão famosa quanto ela mesma. Frequentemente mostrada em entrevistas e programas especiais, a casa virou símbolo de um tempo em que a apresentadora dominava a televisão, os discos e o coração de milhões de crianças. Mas como tudo na vida, até os contos de fadas têm fim. Depois de anos vivendo ali, Xuxa decidiu mudar de ares. Comprou uma nova mansão, mais moderna, na Barra da Tijuca. E a Casa Rosa ficou para trás, sozinha, vazia, esquecida. Sem morador fixo, a casa foi se deteriorando. O tempo não perdoou. Infiltrações começaram a surgir. O mato cresceu nos jardins, a pintura desbotou e o silêncio tomou conta de um lugar que já foi cheio de gargalhadas infantis e câmeras de TV. Vender a propriedade? Quase impossível. Apesar de ser parte da história da televisão brasileira, o imóvel enfrentava 2 grandes problemas: localização afastada e custo de manutenção altíssimo. Durante anos, a casa ficou encalhada no mercado, recebendo visitas de curiosos, mas nenhum comprador sério aparecia. E mesmo com todo o peso emocional que a Casa Rosa carrega, ela acabou sendo vendida por um valor muito abaixo do esperado. Quem comprou fez reformas profundas e boa parte daquela magia original se perdeu. Hoje, a casa já não pertence mais à Xuxa. Muito da estrutura foi alterado, modernizado, descaracterizado. Aquele símbolo da era de ouro da apresentadora virou apenas uma lembrança distante. Mas, para quem viveu aquela época, a imagem da Xuxa correndo pelos jardins cor-de-rosa ainda vive. Mesmo que a Casa Real já não exista como antes. E se ver a Casa Rosa da Xuxa abandonada já corta o coração, prepare-se para uma história ainda mais triste. A próxima mansão foi lar de um dos cantores mais apaixonados do Brasil. Mas após sua partida, o que restou foi apenas o eco de uma voz e uma casa afundada no esquecimento. Agnaldo Timóteo. A voz dele atravessou gerações, forte, romântica, dramática. Agnaldo Timóteo foi muito mais que um cantor. Foi um símbolo de sucesso, paixão e persistência no cenário musical brasileiro. Por toda a minha vida. E a mansão onde ele viveu refletia isso em cada detalhe. Construída no Rio de Janeiro, com vista privilegiada e estrutura imponente, a casa de Agnaldo era seu orgulho. Amava mostrá-la aos amigos, cuidar dos detalhes, encher os corredores com música e risos. Era ali que ele recarregava as energias. Entre uma turnê e outra, longe dos holofotes, mas cercado de memórias. Mas tudo mudou depois da sua morte, em 3 de abril de 2021, vítima de complicações da Covid. Sem testamento claro, o imóvel caiu em um longo e desgastante processo de inventário. A disputa entre os herdeiros travou tudo, e enquanto a burocracia avançava, a casa desmoronava aos poucos. Sem ninguém para cuidar, o mato começou a crescer nos jardins. As infiltrações tomaram conta dos cômodos. Os móveis foram encobertos por poeira. O bolor se espalhou pelas paredes e até os pisos começaram a ceder. O pior é que, mesmo sendo uma mansão de alto padrão, ninguém quer comprá-la. O motivo? Uma combinação fatal. Disputa judicial, burocracia intensa e impostos altíssimos. Manter uma casa daquele porte exige uma fortuna por mês. Legalizar a propriedade, então, nem se fala. Os custos são tão altos
que até investidores desistiram antes mesmo de visitar. Hoje, o que era um lar cheio de vida virou uma sombra do passado. As cortinas estão fechadas, os portões enferrujados e o eco da voz de Aguinaldo, que um dia ecoou forte pelas janelas, foi substituído pelo som do abandono. É doloroso ver um espaço que abrigou tanto amor à música, tanto brilho e tantas memórias afundar no esquecimento. Uma mansão silenciosa, esperando por um desfecho, que talvez nunca venha. Se a casa de Aguinaldo Timóteo já foi símbolo de sucesso e hoje está entregue ao abandono, o que dizer da próxima história? Uma rainha da televisão brasileira que viveu cercada de luxo e glamour, mas cuja mansão hoje está desmoronando junto com as lembranças. Hebe Camargo. Luxo, elegância, carisma. Quando se falava em Hebe Camargo, essas eram as primeiras palavras que vinham à mente. Ela não era só uma apresentadora, era uma instituição da televisão brasileira. E sua casa era digna de uma rainha. Localizada no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, a mansão de Hebe parecia saída de um conto de fadas moderno. Avaliada em cerca de 60 milhões de reais, o imóvel tinha salões imensos, lareiras em mármore, jardins deslumbrantes, móveis de design europeu e uma decoração de encher os olhos. Cada canto da casa contava uma história. Obras de arte raras, lustres importados, peças de colecionador. Tudo refletia o bom gosto e a vida de sucesso de uma mulher que brilhou por décadas na televisão brasileira. Mas o glamour deu lugar ao silêncio. Depois da morte de Hebe, em 29 de setembro de 2012, começou a disputa pelo patrimônio. Os herdeiros não se entenderam. O processo judicial se arrastou e a mansão ficou à mercê do tempo. Sem ninguém morando, sem manutenção, sem vida. As infiltrações começaram a aparecer. O mofo se espalhou pelas paredes. As cortinas antes impecáveis hoje estão encardidas e o cheiro de abandono tomou conta dos corredores. O que era símbolo de poder virou um fardo. E o pior? Ninguém quer comprar. Apesar do nome de Hebe estar eternamente ligado ao imóvel, os custos de manutenção são altíssimos. Impostos caríssimos, jardinagem especializada, conservação da estrutura, segurança, tudo exige muito dinheiro. E paciência. A mansão já foi anunciada no mercado diversas vezes, mas nenhum comprador apareceu. Milionários recuam quando veem o tamanho da responsabilidade. O glamour da antiga proprietária não basta para compensar o prejuízo. Hoje, a antiga casa de Hebe segue trancada, esquecida e cada vez mais deteriorada. O mato começa a crescer nos jardins, os móveis vão se estragando e o brilho da apresentadora vai, aos poucos, se apagando junto com cada detalhe daquela casa. É triste pensar que um lugar tão cheio de vida, onde passaram celebridades, políticos e artistas, virou apenas mais um capítulo silencioso da decadência de mansões brasileiras. E se a casa da Hebe já emociona pelo contraste entre passado e presente, a próxima história traz um vazio ainda mais profundo. Um lar onde já viveram livros, arte, risos e ideias brilhantes, mas que hoje é só silêncio e deterioração. A antiga mansão de Jô Soares. Jô Soares. Imagine uma casa feita sob medida para um gênio. Salas enormes, biblioteca com milhares de livros, quadros raros, peças de antiquário e um silêncio confortável, aquele silêncio que só quem ama criar entende. Assim era a mansão de Jô Soares, no bairro do Jardim Europa, em São Paulo. Avaliada em cerca de 10 milhões de reais, a casa era muito mais do que um imóvel de luxo. Era um refúgio intelectual, uma extensão da mente brilhante de Jô. O lugar onde ele escrevia, criava personagens, lia sem parar e, claro, recebia amigos para jantares cheios de histórias e gargalhadas. Mas desde sua morte,
Em 5 de agosto de 2022, a casa ficou suspensa no tempo. Sem Jo, tudo ali perdeu o sentido. A mansão, que antes era viva, parou. Os herdeiros tentaram vender o imóvel, mas nenhum interessado levou adiante. O tamanho intimidador, os custos de manutenção e o estilo muito particular afastaram os possíveis compradores. Enquanto isso, o tempo foi implacável. Infiltrações tomaram conta das paredes, a poeira cobriu os móveis, o jardim foi sendo engolido pelo mato. Aquela biblioteca, que já foi o coração pulsante da casa, hoje guarda apenas silêncio e abandono. E é simbólico. Um dos maiores comunicadores da história brasileira ter sua última morada esquecida e vazia, como se a cultura que ele tanto celebrou estivesse também sendo deixada de lado. Nem mesmo o prestígio de seu nome tem bastado para despertar o interesse do mercado. Os custos são altíssimos e a localização, embora nobre, não agrada a todos. Afinal, essa não é uma mansão qualquer. É a casa de Jo. Hoje, o imóvel segue fechado, com suas histórias presas entre as paredes. Um lugar que já foi lar de ideias, personagens, piadas e reflexões. Agora é apenas mais uma mansão de luxo largada ao tempo, esperando por um novo capítulo que talvez nunca chegue. Depois da casa de Jô Soares, onde o tempo parece ter parado, o que vem agora parece coisa de outro mundo. Um hotel luxuoso, cravado no meio da floresta amazônica, que já recebeu bilionários e celebridades, mas que hoje parece cenário de um filme de terror. E ninguém, absolutamente ninguém, quer comprar. Ariaú Amazon Towers. Imagine se hospedar em um hotel suspenso no meio da floresta amazônica, rodeado por macacos, botos e o som da selva. Um paraíso escondido entre as copas das árvores, onde já estiveram Bill Gates, Jacques Cousteau e até celebridades de Hollywood. Esse lugar existiu e se chamava Ariaú Amazon Towers, um dos resorts mais icônicos e ousados já construídos no Brasil. Localizado às margens do Rio Negro, o hotel era uma obra-prima arquitetônica, construído sobre palafitas, interligado por passarelas elevadas com torres de madeira que se erguiam acima das árvores. Hospedar-se ali era viver uma experiência única, o luxo em plena selva, sem perder o contato com a natureza. Mas o que era um sonho virou ruína. Com o passar dos anos, o hotel começou a enfrentar sérios problemas financeiros. A administração mudou de mãos, as dívidas aumentaram e o turismo na região já não era mais o mesmo. Em 2015, o Ariaú fechou as portas. Desde então, o tempo fez o que sabe fazer melhor: devorar tudo em silêncio. As estruturas de madeira começaram a apodrecer, janelas se quebraram, telhados desabaram. Corredores que já receberam celebridades agora parecem saídos de um filme de terror, escuros, mofados, tomados pelo mato. E por mais inacreditável que pareça, ninguém quer comprar. Mesmo com seu potencial turístico gigantesco, a logística para reativar o Ariaú é infernal. Só para manter o local funcionando, seriam necessários milhões. Sem falar na burocracia ambiental, nos impostos e nos riscos de operar no coração da Amazônia. Hoje, o Ariaú Amazon Towers é um gigante adormecido, escondido entre as árvores, com seu passado de glórias ecoando entre os escombros. Um lugar que já foi símbolo de inovação e luxo, e que agora é apenas mais um monumento esquecido pela pressa do mundo moderno. E talvez o mais triste de tudo é que ele continua lá, esperando, como se ainda sonhasse com os aplausos de seus antigos hóspedes, como se ainda quisesse provar que, um dia, foi o hotel mais incrível do Brasil. E aí, qual dessas mansões te deixou mais chocado? Você moraria em alguma delas? Ou sairia correndo só de passar na frente? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. E se curtiu esse vídeo,
Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre tem mais histórias inacreditáveis vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo!